dia de celebração, dia de culto ao Senhor. Agradecer mais uma vez a presença do Salomão, que está aqui conosco. Desde ontem, esteve aqui com o pessoal do Interligados. E o Salomão trouxe algumas camisetas lá fora. Você pode conhecer, adquirir, abençoar o ministério dele também. Obrigado, Deus abençoe. Sempre bem-vindo. Acho que é a terceira vez já aqui, por aí. Terceira vez que o Senhor em Cristo te abençoe. Eu trouxe ele quando era pastor dos jovens aqui num congresso, muito tempo atrás. Que o Senhor em Cristo te abençoe. Então ele tem essa loja lá, você pode adquirir alguns produtos. Nossa livraria ainda com os últimos estoques ali, últimos produtos do estoque, na verdade. Num queima muito especial. O Meet que acontece quarta-feira, os irmãos vão mandando os recados aqui para mim. O Meet que acontece quarta-feira, tempo especial para você trazer alguém. Geralmente é na sexta-feira, mas porque tem um tal de um jogo aí de novo sexta-feira, mais um sofrimento. E aí tem o Meet quarta-feira, então, para você poder participar. Agradecer o carinho dos irmãos com esse dia tão especial, dia do pastor, mas do qual nós temos o privilégio de pastorear essa igreja. Quero fazer menção aqui também do pastor Oswaldo, que está viajando, junto com a minha mãe, que se tornou mãe de tanta gente, que se tornou irmã de tanta gente, que se tornou avó de muitos outros. Então, que o Senhor em Cristo os abençoe. O pastor Luciano também e Carmen, que estão numa agenda, que o Senhor em Cristo os abençoe de uma forma especial. E outras pessoas que fazem parte do trabalho. O aspirante Pedro, famoso Pedrinho, que o Senhor em Cristo o abençoe, faz parte do trabalho. Não foi ordenado a pastor, mas faz parte do trabalho. O aspirante Rondinelli, que trabalha lá com o Sim Criança também. Esse já fez seminário, já fez a prova, está marcando a ordenação dele também. Que o Senhor em Cristo te abençoe. O pastor Costa Júnior, não sei se ele está aí. Geralmente o pastor Costa Júnior fica aqui, é pastor da Urmiban, congrega aqui conosco, está aqui com a gente. Então que o Senhor o abençoe também. Pastor Sérgio também, que está aqui com o esposo, que o Senhor em Cristo o abençoe. Pastor Sérgio chegou aqui, pastor de outra igreja, ordenado em outra igreja local, e agora está no processo para ser ordenado pastor aqui também. Então, porque existe um processo, tem um processo, seminário, se veio de outra denominação, tem que fazer formação batista nacional, exame teológico, período probatório, depois do exame teológico vem a ordenação. Então as pessoas são bem-vindas aqui, os pastores que vêm de outros lugares, são todos bem-vindos a essa casa. Alguns vão somar equipe, outros têm seu trabalho e são pastores e ajudam de outra forma, mas se são pastores da IBN Cristo Rei, tem que passar por um processo. E eu não abro mão dele, porque eu passei. Eu tive que passar, tive que estudar 3 anos e meio, tive que passar por um período probatório, 2 anos, a igreja me testando, me olhando. Depois de 2 anos, um exame teológico começou 8 horas da manhã, terminou 7 horas da noite. E aí, depois disso, é a ordenação. Se alguma outra pessoa chega e foi ordenado pastor em algum lugar, de qualquer forma, de qualquer maneira, e vem aqui e já se torna um pastor, eu peguei todo este meu processo maravilhoso e joguei no lixo. Então, quer ser pastor aqui? Seminário, período probatório, exame teológico, ordenação. E aí fica todo mundo resolvido dentro do processo e nós glorificamos a Deus, amém? Porque para mim, ordenar um pastor, avaliar um pastor e falar que ele está pronto para exercer o ministério da palavra é muito mais pesado do que dizer para um advogado que ele está pronto para defender alguém. Para mim é muito mais pesado. Então tem um processo, e louvado seja Deus por essa igreja que tem levado isso muito a sério, amém? Queria que você aplaudisse o Senhor por esta igreja, o lugar que você faz parte. Eu sempre tenho comigo de que sou eu o beneficiado de participar desta igreja. Sou eu o beneficiado de ser pastor desta igreja. Eu não entro aqui, desde quando eu tocava e passei a ter essa consciência, aspirante, seminarista, pastor de jovens, eu nunca pensei ao contrário, nunca deixei esses pensamentos entrarem no meu coração, de que eu sou importante para a igreja, de que eu sou fundamental para a igreja, de que eu sou essencial para a igreja, de que eu sou benéfico para a igreja.
Eu sempre cuidei do meu coração de que a igreja é uma bênção para mim. Sou eu abençoado de participar dessa igreja. Sou eu abençoado de participar do ministério pastoral dessa igreja. E você precisa enxergar a igreja assim, como uma bênção para você. Porque senão você vai enxergar apenas os defeitos da igreja e vai achar que a igreja te deve, ao invés de pensar que a igreja é uma bênção. Vai pensar que você é muito bom para a igreja, ao invés de pensar que essa igreja é muito boa para você. Você precisa sempre olhar para a igreja como uma bênção para a sua vida, para a sua família. E falar, olha, o que seria de mim se não fosse essa igreja? O que seria da minha casa, do meu casamento, se não fosse essa igreja? O que seria dos meus dons e talentos se eu não colocasse eles para trabalhar nesta igreja? Enxergue sempre a igreja como uma bênção para você, porque senão você vai ter sempre alguma coisa para reclamar da igreja. Mas a partir do momento que você enxergar a igreja como uma bênção, ao invés de reclamar, você vai abençoar a sua igreja. Ao invés de murmurar, você vai orar pela sua igreja. E esse precisa ser o nosso sentimento. Nós fazemos parte de uma boa igreja. E tudo isso para a glória de Deus, amém? Quero compartilhar com vocês a palavra. E em rápidas palavras, porque o meu tempo já foi, tenho 30 minutos. Semana passada eu já fiquei só com 40, hoje eu fiquei com 30. Aí daqui a pouco eu começar a pregar 50 minutos, eu falo assim, pastor, está demorando. Não é não. É que vocês estão acostumando, vendo eu pregar só correndo. 10h32. Feche seus olhos. Amado Deus, fale ao nosso coração. O Senhor já tem ministrado na nossa vida, através da adoração, daquilo que já ouvimos e já oramos. Fale ao nosso coração, por favor. Ministra na nossa vida. Enche o nosso coração da tua voz. É a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos caminhar mais uma vez na carta aos Filipenses. Uma carta que nós usamos bastante para falar sobre o tema simplesmente igreja, onde conversamos sobre cada capítulo da carta. E hoje nós vamos dar um panorama geral. Eu quero voltar a essa carta para conversar com vocês. Então já abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 1, nós vamos ler alguns versos do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 4, mas no decorrer da mensagem. Gostaria de começar essa mensagem, uma introdução, dizendo que muita coisa na vida muda. Muita coisa que era hoje não era ontem. Muita coisa mudou nas últimas décadas, nos últimos anos. 10, 15, 20, 30 anos. Com a chegada da tecnologia, o avanço da ciência, muita coisa mudou. Por exemplo, nosso jeito de educar criança hoje. Mudou ou não mudou? Você educa seu filho igual você foi educado? Você já deu umas varadas no seu filho? Talvez a maioria não. Você conhece, Neto, o que é vara de goiabeira? Não conhece. Conhece, Titi? Não sabe, né? Olha a carinha dela. Assim. O nosso jeito mudou. Você conhece o pastor José? Opa, se não conhece. O nosso jeito mudou. E o mais legal lá de casa é que o Osés tinha que buscar a vara. Era o mais legal. Vai buscar a vara. E se trouxesse uma qualquer, a sua era dobrada. E eu não sei por que deixavam ela na pia, pingando uma água lá. Eu não sei por causa daquilo. Mas o jeito de criar mudou. Antigamente não era nem vara. Você já apanhou de coisas terríveis. É um fio, corda. Meus irmãos, o que vinha na mão da mãe ou do pai, eles lançavam. O jeito de educar mudou. Mas a verdade, os princípios não podem mudar. Algumas coisas mudam, outras são verdades eternas. Hoje nós conversamos mais, colocamos de castigo. Hoje nós damos outros tipos de surra. Hoje nós privamos de outras formas. O jeito mudou em muitos aspectos e tinha que mudar mesmo, né? Que não vale bater com fio de luz, é demais. Mas outras situações não mudam. Muita coisa mudou na vida dos negócios afora. O jeito de fazer propaganda, o jeito de compartilhar.
Algo agora completamente virtual. O virtual precisa fazer parte. A maioria de vocês estão assistindo a Copa de modo virtual, ou por um canal de YouTube. E antigamente a gente ficava preso apenas em um canal de televisão. Muita coisa mudou. A arte de fazer amigos. Hoje nós conversamos mais com os amigos pelo WhatsApp do que pessoalmente. A gente vai sofrendo essas mutações, algumas boas, outras nem tantos, mas precisamos preservar a verdade. Os meios de comunicação, todos esses mudaram. Uma vez a minha filha me fez uma pergunta, ela disse: pai, por que tem canais na televisão se tem Netflix e YouTube? Eu falei: não sei, tem. E você ainda não viu Manchete, Brasil não sei o quê, TV Brasil e por aí vai. Você ainda não viu algumas coisas, mas para eles não cabem mais ter que assistir televisão, passando o canal, se tem tudo no modo virtual. Essas coisas mudaram. Nossa alimentação mudou e mudou muito. A maioria de vocês precisam hoje suplementar, porque a alimentação não traz mais todos os suprimentos que nós precisamos. Nosso jeito de se alimentar mudou. Nossas mesas com os alimentos mudaram. A maioria de vocês hoje já não bebem mais refrigerante, não quer mais saber de refrigerante, porque já beberam tanto que não pode mais beber refrigerante. E imagina que alguns anos atrás, refrigerante era apenas no domingo. Era o dia da Simba, da tubaína, de ir no bar e comprar uma Simba gelada e tomar aquilo com muito gosto. Mas hoje tem tanto que ele fala: não, agora eu quero suco, sem açúcar, com creme. Virou um negócio. A maioria está tomando água, porque agora suco está fazendo mal. Daqui a pouco a água faz mal, eu não sei o que nós vamos virar. Mas a gente tinha isso. Você lembra que você não tinha muito dinheiro, e quando você comprava uma coca, você colocava ela no saquinho, com o canudo, e você ia dando só uns pinzinhos, para não acabar. Para não acabar e para os vizinhos ver que você toma coca. Você fazia isso. E depois que acabava, você fazia o quê? Mordia o canudo. Muita gente fez isso. Hoje a gente não quer saber mais disso. As pessoas mudam. Hoje as pessoas mudam de time. No meu tempo isso não pode. Eu não visto camiseta de outro time do Brasil, visto internacional, mas do Brasil não visto. Para mim não pode. Hoje eles vão vestindo tudo. As pessoas mudaram. Mudam de país, mudam de cidade. Não há mais barreiras, empecilhos, dificuldades. Algumas outras coisas não mudam. O aconchego da casa dos pais, isso nunca muda. O desfrutar de uma boa amizade. O receber da recompensa nessa vida fugaz com a mulher que nós amamos, isso não muda. Não muda também as maldades do coração. É por isso que mesmo no século 21, pleno 2026, há guerras, intrigas, confusões, injustiças, divisões, divórcios. Essas coisas não mudam. Desde o princípio, desde o Éden, essas coisas não mudam. Agora tem algo que jamais pode mudar. A nossa mensagem. A pregação da palavra. Cristo é a solução do coração do perdido. Cristo é a solução da alma aflita, da mente perturbada. Cristo é o centro da nossa vida. Ele é a nossa própria vida. Cristo é a nossa pregação. Cristo é o nosso estilo de vida. Cristo é o nosso maior tesouro nesta vida. Essas coisas não mudam. A nossa mensagem não muda. Por fim, o desejo do coração de um pastor que quer bem o seu rebanho também não muda. E hoje eu gostaria de olhar para a carta aos Filipenses com vocês. Filipenses capítulo 1, versos 3 e 4. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. E eu vou só ler os textos. Irmãos, a boa memória de um pastor está sempre ligada ao seu rebanho. Pergunte às esposas e vocês vão ouvir isso. O que é que seu marido pensa? Com o que é que ele se preocupa? O que é que ele conversa?
Quando vocês viajam, o que é que ele fala? A memória de um bom pastor está sempre ligada ao seu rebanho, ao estado do rebanho que o Senhor os confiou. Como é que eles estão? Se estão bem? Estão vindo? Estão participando? Estão enfermos? Já saíram do hospital? E o enlutado, como é que está? E aquele que está desviado? E aquele casamento que não está bem? E aquele filho que foi embora? A mente do pastor está sempre ligada. E a próxima reunião? E o próximo culto? E a próxima mensagem? E o próximo estudo? E o aconselhamento? A mente do pastor está sempre ligada ao estado do seu rebanho. Faz parte do coração do pastor pensar na igreja dia após dia, mas faz parte também da mente e do coração do pastor interceder por suas ovelhas. Agradecer ao Senhor pelo rebanho que Ele nos tem confiado. Obrigado, Deus, pela IBN Cristo Rei. Isso faz parte das nossas orações. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que soma conosco neste trabalho. Obrigado, Senhor. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Além de agradecer por vocês, nós estamos sempre intercedendo por vocês. Talvez a gente nem saiba o que você está passando, você não comunicou nenhum dos pastores ainda. Talvez a gente não saiba como está o seu coração, como está a sua vida, como está a sua casa, como tem andado a sua alma durante esses últimos dias. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, vocês não estão sozinhos. Em todo o tempo, nós estamos orando por vocês. Mesmo não sabendo a causa, a situação, o Senhor que nós servimos sabe. E nós intercedemos aquele que sabe e pode fazer todas as coisas. E as nossas orações são: Deus, abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja, abençoa aquele casamento, abençoa a empresa, os negócios, a vida espiritual. Abençoa os adolescentes, jovens, homens, mulheres, crianças. Abençoe, ó Pai, os teus. Os que estão presentes, que estão viajando, abençoa, meu irmão. Você não está sozinho. Deixa eu te dizer, tem aqui pastores comprometidos em orar por você, interceder pela sua vida. Verso 5 de Filipenses capítulo 1, Paulo está dizendo: eu dou graças a Deus, eu faço súplicas por vocês, eu agradeço também pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Obrigado, IBN Cristo Rei, por se envolver. Obrigado, IBN Cristo Rei, por servir. Obrigado, IBN Cristo Rei, por compartilhar, olhar para o próximo, interceder pelo perdido. Obrigado pela vossa cooperação no Evangelho. Essa igreja só mantém essas portas abertas por causa do nosso trabalho, por causa da sua vida, por causa da sua dedicação, o estender da mão. Muito, mas muito obrigado. Nós não cessamos de dar graças a Deus pelo seu trabalho. Cada um que serve nessa igreja, em qualquer área, em qualquer ministério, em qualquer departamento, aqueles que são vistos, aqueles que não são vistos, muito obrigado. Isso é algo que está no nosso coração, uma gratidão pelo serviço de vocês. Verso 21 de Filipenses capítulo 1. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É vontade de todo bom pastor mostrar à sua igreja, através da sua própria vida, que vivemos por Cristo e para Cristo. E essa tem sido a nossa mensagem. Nós vivemos para Cristo, quer vivamos ou venhamos a dormir. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 8, 9 e 10. Nós vivemos e dormimos para o Senhor, porque para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vocês que já têm acostumado a me ouvir aqui, vocês já perceberam que para mim a morte, falar de morte não é um problema, faz parte. Tem pastor que não gosta, bate na madeira, não fala de morte, pelo amor de Deus. Para nós o morrer é Cristo. É desejo nosso que você entenda isso, que você vive para Cristo. E quando você tombar, você tomba para Cristo. É lucro para você, meu irmão. A nossa vida gira em torno dessa verdade. Um dia nós iremos encontrar com o nosso Senhor. Seja vivos
ou mortos, mas um dia iremos encontrar com o nosso Senhor. Verso 27, que é o texto que deu a base do simplesmente igreja. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A igreja precisa de pastor, mas a igreja não precisa se tornar completamente dependente do pastor. Você vive a sua vida de segunda, terça, quarta, quinta, sem um pastor estar do seu lado 24 horas. Você precisa receber o ensino, o conselho, o alimento que os pastores servem na mesa. E como eu disse semana passada, se é chegar à mesa do banquete com grandes garfos e pegar porções grandes e levar para casa, e viver durante a semana e compartilhar com outros ainda. Mas é desejo do coração do pastor que a igreja viva unida com o pastor presente ou o pastor ausente. Porque o pastor pode passar por alguma situação, pode ter que viajar, pode ficar doente, ter que se ausentar por algum outro problema, mas a igreja continua. A igreja avança, e é isso que Paulo está dizendo. Olha, indo ver-vos, ou estando ausente, eu quero ouvir a respeito de vocês, que vocês estão juntos, lutando juntos num só espírito, uma só alma, pela fé evangélica, e bem Cristo Rei. Cristo é o grande pastor da vida de vocês. Nós só somos mordomos, e é por isso que nós estamos sempre aqui querendo dar toda a glória a Cristo. É por isso que você, ao olhar as nossas artes do culto de domingo da igreja, você não precisa ficar vendo a cara do pastor e da esposa dele. Eu acho isso até engraçado. Irmãos, domingo tem culto. Ó, legal, bom saber. E o pastor da igreja vai estar presente. Que bênção. Você não precisa. Às vezes colocamos as nossas fotos em algumas artes específicas, aniversários, uma programação específica, mas todo domingo tem a foto do pastor com a esposa para falar que ele vai estar na igreja. Para você vir, você não precisa. Você precisa de Cristo, e Cristo é o pastor desta igreja. Vocês estão unidos, lutando juntos, uma só alma, conectados, interessados um pelo outro. Não queremos deixar ninguém para trás. E lutando todos por uma só causa, a fé evangélica. Capítulo 2, verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O pastor sabe que a sua obediência, imitando a obediência de Cristo até a cruz, é o decorrer do texto, lhe trará recompensas eternas. O obediente é recompensado pelos céus. Paulo está dizendo: desenvolvei a vossa salvação. Veja, você não pode fazer nada para ser salvo. Você foi salvo por pura graça. Amor, o Senhor te salvou, mas demonstra que você foi salvo. Desenvolva isso com temor diante desse Deus que te salvou, com tremor diante da sua santidade. Como é que nós desenvolvemos temor e tremor? Quem conheceu a verdade deste evangelho teme e treme diante do Deus deste evangelho. Nós não brincamos com a palavra, nós não brincamos com Deus dessa palavra, levamos a sério o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por favor, meu irmão, continue desenvolvendo a vossa salvação. Pastor, assim eu vou ser salvo? Não, você já está salvo. Continue desenvolvendo. Verso 13 de Filipenses 2. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Verso 14. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Veja, apesar da carta ser uma carta da prisão, Paulo está colocando o coração de pastor aqui nessas palavras. Porque nenhum pastor gosta disso, de contendas na igreja, nos grupos, nos ministérios, nas famílias.
Nenhum pastor gosta que as pessoas ficam murmurando, ao invés de agradecer, murmuram. Ao invés de agradecer, reclamam. E Paulo está dizendo: façam tudo sem murmurações, nem contendas, porque isso não aborrece apenas o coração do pastor, mas o coração de Deus. Deus não gosta de murmuradores. Deus detesta aquele que pratica tal pecado de contenda entre os irmãos. Você não aborrece apenas o pastor, você aborrece a Deus se você vive murmurando, vive criando intrigas, brigas, confusões, contendas na igreja ou em outros lugares. A murmuração desagrada ao Senhor, entristece o Espírito Santo e faz o mesmo com o coração de um pastor. Verso 15: por que nós não podemos murmurar, nem reclamar, criar contendas? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Como um pastor deseja uma igreja irrepreensível, como nós queremos uma igreja sincera, igreja que testemunha que são filhos de Deus, e mesmo em meio a este mundo perdido, mostre, nós carregamos uma esperança. A verdadeira alegria pertence à igreja de Cristo. Verso 16: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. As aspirações de um pastor não se limitam apenas a esta vida. É um desejo de todo pastor um dia chegar diante de Cristo e apresentar o rebanho que não é do pastor, mas é de Cristo. E dizer: Senhor, eu não corri em vão, eu não me esforcei inutilmente. Esse povo ouviu a tua palavra, eles ouviram a tua voz. Está aqui o povo que é teu. Irmãos, vocês acreditam que nós vamos ter que fazer isso? Acertar contas com o Senhor, dono das ovelhas? Nós vamos ter que fazer isso. Queremos chegar juntos, eu e você, e dizermos: valeu a pena. Valeu muito a pena servir a IBN Cristo Rei, pastorear este povo. Capítulo 3, verso 2, para nós corremos: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. É dever de todo pastor que ama a sua igreja lutar contra os falsos mestres. Paulo fez isso em todas as suas cartas. Jesus fazia isso direto. Na luta contra os fariseus, a falsa religião. Há muitos cães mercenários que o seu desejo é roubar a igreja, destruir o rebanho, arrancar a lã para si apenas, fazer negócio com o povo de Deus. E é alerta de todo pastor dizer: cuidado, cuidado com quem vocês ouvem, cuidado. Existem cães, aqueles que querem trazer destruição para a sua alma. Existem aqueles que são maus obreiros, que não levam essa palavra a sério, que não temem e tremem diante do Senhor, e são levados por ventos de doutrina, querendo apenas encher egos. E a igreja, cuidado, cuidado com o pastor da moda, mas fora do evangelho, cuidado. Um dia Deus vai acertar contas com os cães, e com estes maus obreiros, e com aqueles que deram ouvidos a estes também. Porque dão ouvidos? Porque querem receber daquilo que eles prometem. É por isso que dão ouvidos. Paul Washer uma vez trouxe um exemplo, deixa eu dar o louvor a ele aqui. Ele diz assim: se um dia eu pedir para alguém cuidar da minha família, e a minha família sofrer danos terríveis, pode ter certeza, eu irei atrás daqueles que cometeram tais atrocidades com a minha família, mas irei também contra você, que tinha a responsabilidade de cuidar deles, e não cuidou. Sabe o que o pastor Paul Walsh está dizendo? É como se Cristo chegasse ao pastor e dissesse assim: olha, você aqui tem todas as condições necessárias para cuidar da minha família, para cuidar do meu rebanho. Você não vai deixar os cães entrar, os maus obreiros, os lobos devorarem as ovelhas. Vocês têm todas as condições. Essa espada é poderosa, ela é escudo, ela é como um capacete. Lute pelo rebanho. Mas aí existem alguns pastores que vão negociar, vão abrir brechas,
Os lobos vão entrar. A família de Deus será destruída. Sabe o que o pastor Paul está dizendo? Quando Cristo vier, Ele vai atrás daqueles que causaram destruição à família, mas vai atrás do pastor também, e vai acertar contas com ele. Então é desejo de todo o coração, do meu coração, acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros. Acautelai-vos. Verso 7, Filipenses 3. O que para mim era lucro, considerei por perda por causa de Cristo. Meus irmãos, que Cristo seja a sua maior riqueza. Por favor. O Senhor pode te dar muito nessa terra. Eu acredito que Ele já tem dado. Não deixe isso roubar o seu coração. Tudo é perca perante Cristo. Verso 8. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo considerou toda a sua liagem, idioma, doutrina, conhecimento e posição como perda diante de Cristo. É o nosso desejo que você olhe para as coisas e não seja consumido por elas. Que a tua posição não te roube de Cristo. Que os privilégios não te roubem de Cristo. Que a riqueza não te roube de Cristo. Que o trabalho, os estudos, as viagens, que nada neste mundo te roube de Cristo. Nada. Pelo contrário, que tenhamos uma igreja sedenta em conhecer o seu Senhor. Por fim, verso 20 de Filipenses 3. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por que eu não preciso ficar tendo coisas neste mundo? Você não mora aqui, irmão. Você não é daqui, minha irmã. A sua pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador. Ô pastor, como é que a gente vai chegar lá? Verso 21. O Senhor Jesus vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ele vai nos livrar do cativeiro do pecado, deste corpo mortal. Não teremos mais nenhuma ambição. Nosso maior desejo será de contemplá-lo por toda a eternidade. Capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria do coração de um pastor é te ver alegre, não diante das coisas de Deus. Verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Não ande ansioso em meio às necessidades. Viva uma vida de oração. Charles Spurgeon diz: nosso Deus não somente ouve oração, mas sente prazer em ouvi-la, e Ele não se esquece do clamor dos aflitos. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que a sua mente seja transformada. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, a última parte, nós temos a mente de Cristo. Versos 19 e 20, agora eu encerro. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Paulo não pode, eu não posso, esses pastores não podem suprir cada uma das suas necessidades, mas o Senhor pode. O Senhor pode. É desejo do pastor ver suas ovelhas bem, suas necessidades supridas. Isso faz parte das nossas orações. Deus abençoe a tua igreja. Essa é a igreja de coração generoso. Recebeu essa palavra inspirada do apóstolo Paulo. E essa é a palavra aos nossos corações. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Verso 20 e encerramos. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Como eu disse no início, muita coisa muda, outras não.
Dentre essas, nos concentramos na nossa mensagem, ela não muda. Do coração de um bom pastor também não muda. Esses conselhos não mudam. Mas se um dia você ver um pastor, um líder, e se for até um de nós, não levando a verdade do evangelho a sério, repreenda, corrija, aconselhe. Mas se esses pastores não mudarem, fuja. Se eles não mostrarem com clareza a riqueza deste livro, por favor, fuja deste pastor. Fuja. Pois todo pastor que em algum momento distorcer a verdade deste evangelho, ele está querendo roubar a glória de Deus para si. E Deus não divide isso com ninguém. Deus é ciumento com a sua glória. Se tem algo que todo pastor reconhece e ensina, todo bom pastor, é que nada vem dele. Ele não faz nada para aprovação ou por aprovação humana. Ele não luta por reconhecimentos mundanos. Ele não pastoreia para obter vantagens. Na verdade, o pastor trabalha com afinco, apenas para mostrar que ele é um instrumento e mais nada. E que existe algo que é imutável. A glória é do Senhor. Que o Senhor em Cristo abençoe essa igreja. Que vocês também intercedam por nós, esses pastores. Alguns mais velhos, outros mais novos. Mas nenhum menino. Aqui não tem nenhum menino. Todos capazes em te ajudar, para te ajudar. Todos capazes para te ajudar. E nós ficamos felizes em ver jovens dedicando a vida para servir ao Senhor no ministério. Pastor Oswaldo, quando assumiu essa igreja, tinha 28 anos, um jovem, mas não menino. Eles podem te servir, eles podem te visitar, eles podem te aconselhar, orar por você, interceder por você. Eles podem ir nas empresas, dar uma palavra. Se eu fosse você, eu aproveitava mais dessas coisas. Todos nós estamos aqui para te servir. Todos nós estamos aqui para caminharmos juntos. Todos nós estamos aqui com uma só voz. Toda a glória é do Senhor. Que o Senhor em Cristo te abençoe. Pastor Osésio.